Hoje é dia de um dos tipos de livro que eu estava com mais saudade de fazer. Nós vamos fazer um balanço geral das nossas leituras até aqui e te indicar livros. O que temos para hoje, Sanches e Dulcineias? Eu sou a Larissa Bertolino, você está no canal Uma Garota Quixotesca, onde nós tratamos de literatura, sempre partindo do nosso queridíssimo Don Quixote de la Mancha, e a partir dele escolhendo temáticas, gêneros, discussões críticas sobre a literatura que vão direcionar as nossas leituras, os temas, os nossos vídeos. Hoje nós temos a tag dos 50%, ou seja, direcionada por algumas perguntas, eu vou fazer um balanço geral das minhas leituras feitas de janeiro até junho de 2022. Eu pincelei um pouquinho isso nos últimos vlogs, mas oficialmente, falando hoje pra você oficial, nós vamos suspender temporariamente as nossas jornadas de leitura conjunta. De janeiro até agora nós estivemos lendo, vamos terminar segunda-feira, tá? Alguns livros conjuntamente. Eu leio com vocês capítulos ou partes específicas durante a semana e na segunda a gente vem aqui comentar. Nós lemos Grande Sertão Veredas, lemos Madame Bovary e estamos terminando Por Quem os Sinos Dobram. Essa segunda-feira nós encerramos essa obrinha do Hemingway, todas elas com algum direcionamento, alguma relação com o modernismo, já que este ano nós comemoramos o centenário do ano boom do modernismo, que foi 1922. Para digerir um pouco, principalmente o que o Hemingway está fazendo conosco, parar um pouquinho, respirar, dar tempo de fazer outras leituras e escolher com calma o que nós vamos fazer. Eu não vou fazer como da outra vez, pausa de semanas para escolher 2 meses mesmo, até para organizar outras coisas da minha vida e ter qualidade aqui no canal. Então, agora julho e agosto não teremos jornadas de leitura conjunta, ou seja, segundas não teremos vídeos, só nas quartas e nas sextas-feiras ao meio-dia, com a mesma sequência. Resenhas em 5 minutos, relendo, reapresentando obras para você e fazendo os vlogs nas sextas. E os vlogs desses próximos meses vão ter algumas saídas especiais e participações ainda mais especiais. Indo para a nossa tag dos 50% de janeiro até agora, em junho, eu li 51 livros. Boa parte deles foram livros teóricos, porque eu estive com o meu mestrado, né? Defendi o mestrado no início de março, então os 2 primeiros meses ainda tiveram bastante leituras relacionados a modernismo, Espanha, Geração 98 e Miguel de Unamuno. Mas eu posso dizer que, principalmente depois ali do final de fevereiro até agora, tivemos muitas leituras de ficção, de poesia, de literatura que de fato reoxigenaram a minha cabeça e me revigoraram bastante. A primeira pergunta, talvez a mais difícil de todas: qual o melhor livro que você leu até agora? Mesmo o Hemingway sendo incrível e maravilhoso, e eu tendo amado reencontrar Madame Bovary, amar de paixão João Cabral de Melo Neto, ter encontrado um amorzinho Manuel Bandeira, não tem como comparar nenhuma outra leitura que eu fiz esse ano com Guimarães. Mesmo apresentando outras obras de Guimarães, nada da nossa literatura brasileira se compara a Grande Sertão Veredas. Qual a melhor continuação? Como eu não sou de ler continuações, ler livros seriados, então eu vou citar para você uma das obras que está dentro de Estrela da Vida Inteira, do Manuel Bandeira, até porque é uma das antologias que faz algumas referências e colocações interessantes com outras obras anteriores dele, que é O Mafuado Malungo, do Manuel Bandeira. É uma obra bem tributo, né? Ele escreve textos aqui homenageando pessoas, homenageando outros artistas, homenageando personagens literários. Se eu não me engano, um dos poemas que ele escreve pro Riobaldo e pro Diadorim está no Mafuado Mulango. Acredito não só a continuação, porque tem referências a textos anteriores do Manuel Bandeira, mas porque tem muita referência de tantas outras coisas literárias que já vieram antes. Então, Mafuado Malungo, de Manuel Bandeira, foi a melhor continuação desse ano. Algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu ou gostaria de ler? Se eu li partes, eu não li o texto todo, já compartilhei aqui com vocês, que é Modernismo 1922-2022, escrito pela Gênese Andrade, na verdade organizado, né, tem vários autores,
um texto mais teórico, uma coleção sobre a Semana de 22, as influências, tudo o que a Semana de Arte Moderna gerou de importante na nossa arte, na nossa cultura. Então, ainda não li inteiro e foi lançado em comemoração ao centenário de 22. E o quarto livro mais aguardado do segundo semestre, eu acho que fiquei tanto tempo parada, assim, sem ler muita ficção com o mestrado, que eu li muito do que eu queria no início agora, no primeiro semestre já. Então, eu vou dizer a vocês, já dando um certo spoiler do que está por vir. Talvez eu disse que a última jornada de leitura conjunta, agora para o segundo semestre, eu queria algo que fosse muito icônico para o modernismo no mundo. Eu estou em dúvida entre James Joyce ou Marcel Proust. Algum desses dois nós leremos, ou talvez os dois, não sei. No próximo semestre eles podem aparecer aqui na jornada de leitura conjunta. O livro que mais me decepcionou esse ano, eu acho que não teve. Ou eu não criei muitas expectativas além, ou eu escolhi os textos muito bem, ou como eu estava com uma certa abstinência, né, por mais que eu ame o meu mundo só lendo coisas, basicamente só lendo ele, ou coisas para a faculdade, mesmo que fosse literário, eu fui devorando tudo, né? Acho que não deu para me decepcionar. Eu poderia citar algumas crônicas do João do Rio que eu li, que a crônica em si quebrou com a expectativa do início, mas não é bem uma decepção, é mais de processo de leitura mesmo. Basicamente não tem resposta. O livro que mais te surpreendeu esse ano, sem sombra de dúvidas, O Deus que Destrói Sonhos. Foi o livro que eu inclusive li na virada, eu já comecei 2022 lendo ele. Primeira leitura mesmo. É um livro que trata muito da sua vida cristã prática, então continuo repensando, revisitando. Eu sabia que ele era importante, que ele seria interessante, mas ele superou, né, as minhas expectativas, mesmo que positivas. Novo autor favorito que você leu nesse primeiro semestre. Eu poderia falar novamente do meu amor por Guimarães, mas eu já conhecia Guimarães Rosa, já tinha lido outras coisas de Guimarães, então, sem sombra de dúvidas, o meu novo autor favorito, e obrigada, Senhor, porque ele é pernambucano, é o Osman Lins. A Valovara não decepcionou, talvez o livro mais difícil do ano, um dos livros mais marcantes até agora. Ainda que Guimarães, né, seja diferente, a forma também apresentada aqui pelo Osman Lins, ela é chocante. Eu acredito que ela acaba nos tirando mais da nossa zona de conforto do que o próprio Grande Sertão Veredas. Eu não sei se é justamente se eu já estava acostumada com a linguagem de Guimarães, e foi, de fato, ainda que os outros textos tenham sido jornadas, acho que esse foi a maior jornada desse ano. Foi ler e reler, né, com o jogo de ideias. E eu estou apaixonada e buscando outras coisas do Osman Lins pra ler também. Uma quedinha por um personagem fictício. Eu nunca interpreto isso como amor, né? Acho que o único amor, atração mesmo que eu senti por um personagem, além do Quixote, claro, foi o Exorrado dos Miseráveis. Mas um personagem que eu seria amiga, no caso eu acho que eu seria neta, né? Eu estaria ali o tempo todo com ele. Está sendo o Anselmo de Por Quem os Sinos Dobram. Estamos prestes a nos despedir dele, porque essa semana já acaba. Eu já falei aqui que ele lembra muito do meu pai, talvez seja por isso, mas é o meu xodozinho. Eu fico esperando o momento dele aparecer durante a leitura. A segunda pergunta é de personagem, também tá dentro de Por Quem os Sinos Dobram, que é a sua personagem favorita mais recente, com certeza é a Pilar. Claro que não seria a mesma trama, mas Por Quem os Sinos Dobram poderia não ter o Robert Jordan. A protagonista, pra mim, quem reina nesse grupo de partisania, quem reina nesse livro é a Pilar. Ela faz um contraponto, muitas vezes de complemento com o Robert Jordan, às vezes até de oposição quando o Paulo não tá, em alguns aspectos. Ele é muito estrategista, ela pensa além. Comparada a certos personagens, ela é muito racional, com outros ela é emotiva demais. Ela sempre tem uma história na ponta da língua pra contar de alguma coisa. E essa história sempre tem uma revirada lá na frente com algo do enredo. A Pilar é maravilhosa. Um livro que te fez chorar no primeiro semestre. Nos anos anteriores eu tava chorando com maior frequência. Esse ano realmente eu só chorei com ele e com um livro teórico, então não vou mencionar o teórico aqui. Grande Sertão Veredas. Se você ainda não leu, não vou te dar spoiler, mas se você leu e esteve na jornada, você sabe, eu comentei. Tem a morte de um personagem X que me desestabilizou. Não foi nem a morte do personagem, mas o sentimento de perda do outro personagem, perder a pessoinha, foi o mais tocante, sabe? Foi o que me emocionou mais. Por outro lado, um livro que te fez sorrir, um livro que deixou alegre nesse primeiro semestre. E aí, eu posso dizer, eu chorei, mas justamente não foi esse mesmo sentimento de choro com Grandes Sertões. Eu chorei de alegria, fiquei muito feliz durante
durante toda a leitura, por me trazer muitas memórias. Era um livro teórico, me trouxe muitas lembranças, me trouxe muitas memórias, especialmente gratidão por pessoas que estiveram na minha vida e circunstâncias que eu vivenciei, que me formaram como leitora. A arte de criar leitores é a segunda resenha desse mês. Você pode acessar clicando aqui no card. Sorri e chorei de alegria em muitos momentos durante essa leitura. 12. Melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora. Eu não tenho uma resposta. Eu assisti tem relação literária, mas não são adaptações. Então eu vou indicar para vocês aqui uma série que eu já indiquei em algum vídeo anterior, que é El Ministerio del Tiempo, uma série espanhola de viagem no tempo dentro da Espanha, e por isso há muitos personagens históricos. Eu lembro aqui do Cervantes, do Lope de Vega, García Lorca, de vários autores espanhóis, obras, e tem a releitura, algo do poético da obra daquele autor que perpassa o roteiro daquele episódio em si. Sua resenha favorita nesse primeiro semestre? Eu sempre respondo essa pergunta de duas formas, né? Ou favorita das que eu fiz, a que eu mais gostei de fazer, e favorita que eu assisti de alguma outra pessoa. Então, das que eu fiz, a que eu gostei mais do resultado, que eu gostei de fazer, até pelo clima, para relacionar, dos 5 autores pernambucanos, foi a resenha de A Valovara, do Osman Lins. Tanto pela euforia que eu estava com o livro, quanto por conseguir casar aspectos estéticos, aspectos da crítica com as minhas percepções literárias. E de outra pessoa, até uma resenha, texto que eu já li 300 vezes, então talvez por isso os aspectos ali levantados me fizeram pensar e gostar muito da comparação, da reflexão da booktuber, foi do Grotesco ao Sublime, do Victor Hugo, que a Tati Feltrin fez nesse primeiro semestre. 14ª e penúltima pergunta da nossa tag: o livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano, inclusive do meu orientador, foi presente pela minha defesa. El Rio Hablador, na verdade não tem um autor, é uma antologia de poesia peruana, de 1500 até agora, anos 2000. É das 7 letras, mas parece aquele livro da cátedra, que é preto com o desenho aqui. E são jackets. Quando você tira jackets, essa imagenzinha pequenininha aqui, ela é ampliada. É uma edição sim minimalista, mas com muito valor aos detalhes. E é uma edição brasileira, tem parceria com a Unisolo, com as 7 letras, da cidade peruana, mas é uma edição editada aqui no Brasil. E aí tem uma infinidade de autores peruanos, eu ainda não li tudo. Tô lendo bem aos pouquinhos mesmo. Inclusive, se você quer mais de literatura latino-americana, não só peruana, né, mas hispânica, comenta aqui embaixo. Posso trazer tanto esse livro quanto poetas, romancistas, autores hispânicos de modo geral. Por fim, a última pergunta: quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? Além do livro que eu tô pensando, né, do Proust ou do James Joyce, para a última jornada de leitura conjunta aqui do canal, eu quero muito fazer a sequência de todos os romances do Miguel de Unamuno. Já falei aqui para vocês que eu analisava o Niebla e o San Manuel Bonamarte, de 14 e de 33, fazia muito comparativo entre eles, mas eu quero ler todos os romances que ele escreveu em ordem cronológica. Mesmo que alguns eu já tenha lido, quero ler todos juntos nessa sequência. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Esse é um tipo de vídeo que eu gosto de fazer. Faço pouco aqui, né? Porque eu acho que vocês não gostam muito. Gosto de assistir de outras pessoas pra juntar repertório, pra pensar um pouco fora daquilo que a gente lê. Responda essa tag aqui embaixo nos comentários pra gente então continuar trocando. Eu dei a minha sugestão pra vocês. Quero receber a sugestão de vocês pra mim. E talvez em dezembro a gente possa repetir essa tag. Sempre ela é feita em julho, né? 50%. Aí podemos fazer 50% parte 2 ou 100% ao final do ano. Lembrando que semana que vem nós encerramos a jornada de leitura conjunta de Porquinhos se Desdobram. E a partir do próximo mês nós suspendemos por enquanto. Ficamos só com os vídeos de livros nas quartas e com os vlogs na sexta. Todos os dias de domingo a sexta nós nos encontramos lá no Instagram, que enquanto isso possamos sair da biblioteca e ver muito além dos manhãs de vento. Vale!